Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os meus colegas aqui presentes. É sempre uma satisfação cada vez que nós nos reunimos, advogados, principalmente para, nesse momento, que vai se decidir algo extremamente importante, se o Brasil deve ou não continuar como um Estado democrático de direito, que nós, que somos operadores do direito, entendamos a importância do que é a defesa desse Estado democrático de direito. Se nós analisarmos a nossa Constituição, o artigo 1º faz menção ao Estado democrático de direito, e o artigo 2º a independência e harmonia dos poderes. A democracia que o povo pode escolher os seus candidatos, e no outro, que os poderes constituídos devem ser respeitados. Se nós analisarmos o que foi feito nos últimos 13 anos, nós verificamos que não houve democracia. Tinha-se a impressão de que nós estamos votando, mas o que vemos foram os recursos brasileiros irem não só para as contas particulares de muitos dos detentores do poder, mas o que é pior, indo para aqueles regimes ditatoriais da América, através de empréstimos que até hoje não foram pagos e que fortaleciam o chamado Sul-Sul, o mundo subdesenvolvido, o número daqueles países cujas ditaduras não desaparecem nunca. Nós sabemos perfeitamente quantos dos recursos de contribuintes brasileiros foram depositados na mais antiga ditadura da América, que é a ditadura cubana. Quando se falam em repressões violentas, que evidentemente nenhum de nós, como advogados, poderemos admirar no passado, há, entretanto, o apoio dos governos dos últimos 13 anos ao maior ditador e sanguinário ditador da América, que foi Fidel Castro, que matou milhares de pessoas em paredões sem o direito de defesa. E nós, advogados, vivemos em função desse sagrado direito que só existe nas democracias, e que não existe em Cuba, e que existe pouco na Venezuela, e que desaparece na Nicarágua. 3 regimes que a presidente do outro partido declara que deveria ser protegido pelo Brasil. De rigor, o que nós defendemos como advogados, e falo eu como um velho professor de direito, como um advogado provinciano de 60 anos, que efetivamente a nossa grande luta sempre foi para garantir o mais sagrado de direito que existe num país, que é o direito de defesa, que só existe nas democracias, e que se procurava esconder, e que se continua dizendo o seguinte: nós somos democratas, e somos democratas porque nós apoiamos Venezuela, nós emprestamos dinheiro para Cuba, nós somos apoiadores da Ortega e Nicarágua. Nós desejamos continuar com todo aquele esquema, sem reconhecer, como acontece na maioria dos países, sem reconhecer que quando se rouba uma nação, quando se assaltam cofres públicos, as autoridades que assim fazem pedem desculpas, vêm a público, são afastados do cenário. E aqui nunca se reconheceu este erro. Nunca se reconheceu que bilhões e bilhões e bilhões de reais foram desfalcados dos contribuintes para atender as pessoas que detinham o poder. Para que os senhores tenham noção do que seja 1 bilhão de reais, 1 bilhão de segundos, considerando R$1 um segundo, duram 31 anos e meio. Nós não temos noção, quando falamos em bilhões, do que representam esses valores. Por essa razão, eu que a vida inteira, com 83 anos, sempre lutei pelo direito de defesa, pela democracia,
sempre lutei para que nós tivéssemos uma Constituição. Participei de audiências públicas, fui conselheiro da Ordem no período de redemocratização. No período de exceção, tive contra mim instaurado um inquérito policial militar, mas nunca pedi indenização, porque as minhas posições não eram para fazer um negócio bom. Um bom negócio, como aconteceu com as comissões de verdade, em que pessoas ficaram milionárias apenas por terem sido despedidas de emprego, e não como eu, que tive a abertura de um inquérito, que felizmente foi arquivado, porque não havia nenhum motivo para que se o abrisse simplesmente por ser advogado de empresas contrárias ao regime da época. Nunca pedi indenização. Os contribuintes de hoje não têm nada a ver com o passado. E essa é a razão pela qual nós devemos sempre, como advogados, continuar como fizemos naquela época, quando conseguimos a redemocratização do Brasil, não através de guerrilheiros que queriam um regime cubano, mas através da maior das armas que só nós, advogados, sabemos utilizar, que é a arma da palavra. Com a palavra, nós conseguimos a redemocratização. Por essa razão, sem conhecer o candidato Bolsonaro, aos 83 anos, evidentemente, a cada dia, eu sempre tenho a sensação que Deus me concede um pouco mais. E abrindo as páginas dos jornais, cada manhã, se meu nome não estiver no necrológico, eu vou trabalhar. Por essa razão, sem nenhuma intenção senão pensar no bem da minha terra, no bem do meu país, nesta pátria pela qual todos nós advogados lutamos, eu tenho a impressão que não podemos admitir que se volte ao esquema do passado, que o Brasil seja saqueado, e que se considere o saque a verdadeira democracia, que se ataque aspectos isolados, pequenos, sem nunca se tocar no dedo da grande ferida, que o Brasil regrediu em relação ao cenário mundial em 13 anos, que o Brasil foi saqueado, e que são aqueles que saquearam e que nunca reconheceram que fizeram o maior golpe contra uma nação, a maior corrupção da história do mundo, que essas pessoas. E eu não ataco pessoas, critico esquemas, que esses venham a deter novamente o poder no Brasil. Por essa razão, nós, advogados, que lutamos pelo Estado democrático de direito e que não podemos admitir nunca a corrupção como instrumento de governo, como instrumento de poder, vamos aqui, neste ato, assinando este manifesto, declarar que existem brasileiros que pensam no Brasil e apenas no Brasil, e não nos seus interesses pessoais, e que sem nenhuma outra intenção, senão de proteger a pátria, estão aqui assinando como advogados democratas e contra a corrupção a favor de um candidato que se posicionou desde o início pela democracia e contra a corrupção. Muito obrigado.